Ao longo da história da humanidade existiram doenças e fenômenos tão estranhos que desafiam qualquer lógica. Eventos capazes de fazer pessoas rirem sem parar, multidões entrarem em pânico coletivo e até o próprio corpo agir contra a vontade da mente. Casos tão perturbadores que até hoje médicos, historiadores e cientistas ainda discutem o que realmente aconteceu. Mas um dos episódios mais assustadores registrados aconteceu na Europa no ano de 1518, na cidade de Estrasburgo. Tudo começou quando uma mulher saiu de casa em um dia aparentemente normal, caminhou até o meio da rua e começou a dançar sozinha. No início parecia apenas algo estranho, talvez alguém comemorando alguém perturbado. Mas as horas passaram e ela continuava dançando, sem música, sem motivo aparente, sem conseguir parar. A dança continuou durante a noite inteira, e quando o dia seguinte chegou ela ainda estava dançando. Os pés começaram a sangrar, os músculos tremiam. O corpo implorava por descanso, mas algo parecia impedir que ela simplesmente parasse. Então algo ainda mais estranho começou a acontecer. Outras pessoas começaram a fazer exatamente o mesmo. Primeiro algumas pessoas curiosas começaram a dançar também, depois dezenas, depois centenas. Em pouco tempo a cidade inteira assistia pessoas dançando sem parar no meio das ruas. Alguns desmaiavam de exaustão, outros sofriam ataques cardíacos. E alguns simplesmente caíam mortos enquanto ainda tentavam se mover. Mesmo assim, a dança continuava. Era como se algo invisível tivesse tomado conta da mente coletiva da cidade. Mas o que torna essa história ainda mais absurda foi a reação das autoridades da época. Eles acreditaram que aquelas pessoas estavam sofrendo de uma espécie de febre da dança. E chegaram a uma conclusão que hoje parece completamente inacreditável. A cura seria continuar dançando. Então eles fizeram exatamente isso. Chamaram músicos, montaram palcos nas ruas e incentivaram ainda mais a dança, acreditando que aquilo iria ajudar o corpo daquelas pessoas a liberar algo que precisava sair. Mas o efeito foi exatamente o oposto. A dança continuou por semanas, a histeria coletiva se espalhou ainda mais e ninguém parecia ter controle da situação. Até hoje existem várias teorias para explicar o que aconteceu. Alguns pesquisadores acreditam que um fungo presente no pão da época pode ter provocado alucinações coletivas. Outros acreditam em histeria coletiva, um fenômeno psicológico capaz de se espalhar como um vírus invisível entre as pessoas. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu em Estrasburgo. Mas esse não foi o único momento na história em que algo aparentemente impossível aconteceu. Séculos depois, outro evento igualmente estranho foi registrado, dessa vez na África. No ano de 1962, em um internato feminino na Tanzânia, 3 estudantes começaram a rir durante uma conversa comum. No começo parecia apenas uma brincadeira entre amigas, algo completamente normal. Mas o riso não parava. Elas riam por minutos, depois por horas, e logo ficou claro que algo estava errado. As 3 garotas simplesmente não conseguiam parar de rir. Outras estudantes começaram a rir também, depois mais algumas, depois praticamente toda a escola. Algumas pessoas riam por horas seguidas, outras por dias inteiros. Algumas choravam enquanto riam, outras desmaiavam completamente de exaustão. O fenômeno começou a sair da escola e se espalhar para comunidades próximas. Em pouco tempo, vilas inteiras estavam sendo afetadas por esse riso incontrolável. Mais de 1000 pessoas acabaram envolvidas no surto. Escolas foram fechadas. Comunidades entraram em pânico e médicos começaram a investigar desesperadamente o que estava acontecendo. Mas novamente nenhuma explicação clara apareceu. Nenhum vírus foi identificado. Nenhuma bactéria. Nenhuma toxina. Nada que pudesse explicar por que tantas pessoas estavam sendo tomadas por um riso completamente incontrolável. A única hipótese que parecia fazer algum sentido era algo ainda mais estranho. Um surto psicológico coletivo. Um fenômeno em que emoções e comportamentos se espalham pela mente humana de pessoa para pessoa. Quase como uma reação em cadeia invisível. Algo que revela o quanto nosso cérebro pode ser influenciado pelo ambiente e pelo comportamento das pessoas ao redor. Mas talvez a doença mais assustadora de todas seja uma condição extremamente rara chamada insônia fatal familiar. Uma doença genética registrada em poucas famílias ao redor do mundo, mas considerada uma das condições neurológicas mais perturbadoras que existem. Ela começa de maneira aparentemente simples. A pessoa começa a ter dificuldade para dormir. Algumas noites mal dormidas se transformam em noites inteiras acordada, depois dias sem conseguir descansar. Com o tempo, o cérebro começa a entrar em colapso. Alucinações começam a surgir. O sistema nervoso perde o controle e o corpo fica cada vez mais fraco. Até que algo quase impossível acontece. A pessoa perde completamente a capacidade de dormir. Nenhum remédio funciona. Nenhuma sedação funciona. O cérebro simplesmente esquece como desligar. E sem dormir, o corpo humano não consegue sobreviver. Em pouco tempo, o organismo entra em falência e a pessoa morre. Não por um vírus, não por uma infecção, mas porque o cérebro perdeu uma das funções mais básicas da vida: dormir. Esses casos revelam algo profundamente inquietante sobre a mente humana.
A linha entre equilíbrio e caos dentro do cérebro pode ser muito mais frágil do que imaginamos. Multidões podem começar a dançar sem conseguir parar. Cidades inteiras podem ser tomadas por um riso incontrolável. E o próprio cérebro pode simplesmente esquecer como dormir. E talvez o detalhe mais perturbador de todos é que muitos desses fenômenos nunca foram totalmente explicados. Eles aconteceram, foram registrados, foram investigados, e mesmo assim continuam sendo mistérios. O que levanta uma pergunta desconfortável. Se algo assim já aconteceu antes, o que impediria de acontecer novamente? Se isso já bugou sua mente, espera até ver a próxima curiosidade do canal Dexter Responde.